Olá pessoal, tudo bem? De volta o nosso programa nessa semana, trazendo uma entrevistada especialíssima, a Isabela Lustosa, que é uma das coordenadoras nacionais do movimento Vote Nelas e também mentora do movimento do projeto Eu Sou, Planejamento Estratégico Pessoal, Microempresarial e Político. Nós vamos falar o que hoje, gente? O tema principal, porque vai ter várias coisas, né? Vai falar muita coisa, né, Isabela? Mas o principal é a questão da preparação dos candidatos e candidatas às eleições desse ano. Por que é tão importante esse tema, gente? Porque normalmente quando você fala em campanha eleitoral, a gente não pensa que tem toda uma estrutura, todo um planejamento necessário, né, Isabela, para poder fazer com que as coisas aconteçam, para viabilizar os candidatos ou candidatas. A Isabela vai falar sobre isso, sobre a participação da mulher na política e outros temas também bacanas. Então, Isabela, obrigado por você ter vindo conversar com a gente, é uma honra te receber aqui. Obrigado. Eu que agradeço, Aurélio. E obrigada a vocês também por estar acompanhando o Planeta Brasil Sustentável. Eu acho que é uma temática super relevante e que a gente precisa entender cada vez mais a importância do ESG na nossa vida, né? Então, eu acho que é uma temática muito nova ainda. Você tem trazido muito os objetivos dos ODS. Então, acho que trazer isso para a população, para elas entenderem como que elas identificam isso no dia a dia delas é muito importante, né? E por que essa temática está sendo abordada por a gente hoje? Porque vocês sabem que o nosso compromisso é com a cidadania, direitos humanos, meio ambiente. Tudo isso é viabilizado por meio de políticas públicas, que são executadas por gestores e elaboradas por legisladores, vereadores e prefeitos. Exato. Então não tem como separar essas questões todas, 17 ODS. Por isso a Isabela vai falar sobre esse tema hoje, tá ok? Bom, primeiro, Isabela, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Vote Nelas. O movimento surgiu, Isabela, como uma movimentação para incentivar a participação das mulheres na política. Mas não é só isso. Ele vai muito além, né, Isabela? Fala um pouquinho do movimento para nós. Pois é. O movimento, eu trouxe até um livro aqui, que a gente fez um capítulo de um livro que chama Princesas de Maquiavel. Foram todas as deputadas de 2021 que escreveram um capítulo falando sobre como foi o mandato delas como mulher na política. Deputadas federais. Deputadas federais, isso, exatamente. E aí a gente tem um capítulo que é Vote Nelas, o primeiro movimento neossufragista brasileiro do século XXI. E o que traz esse capítulo? O Vote Nelas nasceu em 2018 por 8 mulheres do mercado profissional de São Paulo, e elas indignadas com a política e sem representatividade feminina, e elas viam muitas coisas dentro das empresas, sabe? E elas falaram, meu Deus, o que a gente precisa fazer? Vamos montar um grupo. E aí deu esse nome incrível, né? Que é o Vote Nelas, que é um nome que ele fala por si só, né? E dali elas acabaram fazendo, na eleição de 2018, elas fizeram uma pesquisa qualitativa muito incrível com o Brasil inteiro, para entender por que as mulheres não são eleitas no dia da eleição. Então, tem uma linha de raciocínio, a pesquisa, desde a mulher querer vir para a política, segundo momento delas procurarem um partido, entraram no partido, começaram a tua campanha, fizeram a campanha, pós-campanha, prestação de contas, e depois o que faz, se não foi eleita ou foi eleita. Então, com esse diagnóstico foi descoberto, que é o que tem nesse capítulo, saiu um relatório dizendo que nós temos 3 problemáticas. Que a primeira, a população ainda não identifica a gente como liderança na política e nem nas empresas. Ou seja, é uma população ainda em boa parte machista, em resumo. Em segundo, a carga de trabalho, que ela é muito extensa, então, para a gente sair das nossas tarefas profissionais e de casa, e também para estar pedindo voto, fazer campanha, fazer toda a parte de preparatório, de pré-campanha, de movimentos sociais, demanda muito tempo. E o terceiro são os partidos, que realmente não incentivam e não dão o suporte necessário para as mulheres realmente pegarem
o teu cargo. Isso tem a ver com a estrutura da sociedade brasileira também, né, Isabela? Uma vez que as mulheres têm que cuidar da família, muitas vezes, e não sobra tempo para fazer absolutamente mais nada, né? Ou pouco tempo. Então, eu vejo que é tudo muito novo, sabe? A gente, além de nós fomos os primeiros, assim. Aí depois apareceu o Alziras, Vamos Juntas. Tem milhares de grupos hoje de mulheres incentivando mulheres na política. Mas cada uma faz uma coisa. Nós somos um movimento, nós não somos uma organização filantrópica. Nós temos um sponsor fiscal, que é o que nos ajuda lá em São Paulo. Então, a gente acaba pagando uma porcentagem para eles administrarem, né, todo o recurso captado por nós. Então, a gente tem ações bem pontuais. Tanto na Nacional, eu sou representante do Paraná na Nacional, e eu vou contar até de primeira mão aqui para vocês, que eu estou subindo, porque aí acabou... eu estou dentro do Vote Nelas desde 2019, na Nacional, porque depois que essas mulheres criaram, elas precisavam entender como que é toda essa logística, entendimento da mulher na política nos outros estados. Porque falar de mulher na política só pelo estado de São Paulo não tem condições. A gente precisa entender o macro. Então, nós somos 27 estados, a gente só estava falando por um estado, e aí elas abriram uma pesquisa, uma seleção. Eu me inscrevi em 2019... e passei, fui selecionada e desde 2019 eu sou representante do Vote Nelas Paraná na Nacional. Então, se passaram 2 anos, em 2022, ano passado, uma das cofundadoras e me convidou para abrir o Vote Nelas Paraná. Então, hoje o Vote Nelas Paraná tem a minha liderança, ele nasceu em outubro, logo depois da eleição do ano passado. Mas ele está presente em todos os estados. Ele está presente em todos os estados. Só que aqui no Paraná, eu consegui fazer um movimento ativo. É o único estado que está muito ativo. E a gente é mais ativo até mesmo que a da Nacional. Então, hoje eu fui convidada a ser representante da Nacional para capacitar todos os estados, como foi feito aqui no Paraná por mim. E as perspectivas para esse ano, Isabela, na eleição municipal para prefeito, prefeita, vereador, vereadora, são boas? Vocês preveem um aumento da participação feminina, tanto no legislativo quanto no executivo? Dá para quantificar isso, uma estimativa, uma meta? Como é que está essa questão? Não temos como quantificar, mas assim, a nossa meta como Vote Nelas é pelo menos dobrar o que nós temos. Nós temos 40 prefeitas hoje e 430 e poucas vereadoras no estado inteiro. A nossa meta é fazer com que dobre isso, né? Pelo menos umas 3 vereadoras. Tem muitas regiões que não têm vereadoras eleitas, mas a gente sabe que precisa de um preparo, a gente sabe que precisa de uma capacitação. Mas não é uma capacitação só política, ela é pessoal também, sabe, Aurélio? Então, assim, a fala realmente do entendimento como um todo. Então, saber quais são o diagnóstico das suas pautas dentro do município, trazer dados. A população hoje já não é mais qualquer eleitor, né? O eleitor, ele está muito... ele, além de muitas fake news que tem por aí, mas ele também está muito ativo. Ele consegue entender quais são as prioridades dele dentro do município. Ele sabe claramente o que precisa. Ele sabe claramente de tudo que ele precisa. Então, eu queria citar alguns números, eu cobrei da Isabela alguns números, mas eu vou citar alguns que acho que são bem importantes para a discussão. Bom, a FGV fez uma pesquisa divulgada pelo portal Bem Paraná, mostrando que as mulheres são as mais interessadas por política no ambiente digital. Elas são 50,4% contra 49,6% dos homens, né? Só que a participação delas, Isabela, na política é menor que a masculina, mesmo ela sendo 51% da população brasileira. Olha só a diferença, né? Elas ocupam apenas 15 das 81 cadeiras do Senado. E na Câmara Federal, que tem 513 cadeiras, as mulheres têm apenas 92 vagas. Então eu pergunto, por que a participação feminina, Isabela, você já respondeu em parte, né, a pergunta, mas por que ela continua sendo tão baixa, apesar do movimento Vote Nelas, apesar da campanha que o TRE faz para que os partidos destinem cotas para as mulheres? O que está acontecendo ainda? Será que não há uma consciência coletiva sobre a relevância das mulheres participarem? Será que é só a rotina
do dia a dia que impede as mulheres, ou é uma questão de consciência política mesmo, de formação política? Como é que você avalia a questão da origem do problema? Eu identifico do papel da mulher na nossa sociedade, né? Eu até trouxe um dado para você, uma possibilidade da gente falar sobre a mulher como liderança dentro de movimentos sociais, né? É diretora de associação de assistente social, é diretora de ONG. A maioria das OS brasileiras são lideradas por mulheres. Por que elas não estão na política? Então, assim, eu vejo que tem uma análise minha, tá? É uma análise minha, não é de estudos. Eu me conecto com muitas mulheres a nível no território nacional e identifico que tem uma autossabotagem, sabe? Então, assim, lidera-se dentro de casa, mas não quer uma liderança no prédio, não quer uma liderança no bairro, não quer uma liderança numa empresa. Então, sair do papel de gestora para liderança tem uma diferença muito grande. Gosto muito de falar sobre isso. Mulher gestora de fazer tarefas, cumprir tarefas. Isso é o papel da mulher no Brasil. Agora, temos muitas mulheres que são líderes, mas elas precisam também se ver como líderes. Então, eu sinto, o Aurélio, que a gente precisa ainda estimular muitas mulheres a não se auto-sabotar. Então, tem todo um papel. Será mesmo? Eu não sou boa no vídeo. Eu não sou boa para falar. Não! Imagina, política, vou entrar na corrupção, vou sujar meu nome. Isso tem a ver um pouco com autoestima também, né, Isabela? Eu não sei se é só autoestima, mas eu acho que é um processo que a gente precisa ir aprendendo, sabe? Eu sou empreendedora há 20 anos já. Então, não são todas as pessoas que se colocam no papel de empreendedora. Eu gosto do lado empreendedor e trazer o papel da política e também da liderança, porque a mulher, no decorrer da experiência de estar se autoliderando, de fazer todo o papel de entendimento do teu negócio, de saber quem é o teu cliente, se posicionar e saber que tem muitas outras vertentes para você realmente vender o teu negócio, você precisa ser uma líder. Você precisa ser exemplo. Você precisa dar exemplo. Então, eu acho que o papel da mulher na política é um pouco do papel também da mulher na liderança. Então, eu sempre digo, né, estar como líder, você pode aprender a ser líder, sabe? Tem o papel que você nasce com muitas habilidades. Só que para você dominar essas habilidades, você precisa treinar, sabe? Então, tem o papel da fala, tem o papel da tua postura. Tem que se preparar. Tem que se preparar. E aí eu já passo para a próxima pergunta, falar do eu sou. O eu sou faz, entre outras coisas, exatamente isso, né? Planejamento pessoal, para que as pessoas possam se preparar para um desafio, para uma realidade nova, né? Fala um pouquinho do eu sou também do teu projeto. O eu sou começou aí, quando eu virei empreendedora mesmo no CNPJ, porque bem ou mal eu era profissional liberal, e virei empreendedora aqui no Paraná, faz 13 anos, e com esse CNPJ eu identifiquei que eu precisava pensar de médio a longo prazo a minha empresa, só que a minha empresa sou eu, então eu também precisava mudar. Então eu precisei mudar meu guarda-roupa, precisei mudar minhas amizades, precisei mudar meus livros, o meu linguajar, eu precisei mudar tudo, praticamente tudo. E foi muito... Metamorfose ambulante, diria Raul Seixas. É muito importante, porque você sai do papel de gestora para liderança. Sim. Você não só cumpre tarefas, Sim. Você precisa se posicionar. E eu gosto também de tocar nesse assunto, porque eu botei uma meta muito alta para mim, de 38 milhões. E impossível. Já que eu planejei, eu procurei o Sebrae, procurei algumas linhas de startups, que seriam essa parte de planejamento rápido, né? De desenhos ágeis dentro de negócios pequenos. E eu trouxe isso para mim.
Então, eu peguei algumas coisas e desenhei o meu planejamento estratégico. Então, não foi do Sebrae, não é uma linha de planejamento comum. Eu acabei personalizando o meu tipo de E planejamento. o que a ISOL faz é preparar as mulheres para esse cenário, para aquelas que têm interesse em empreender, enfim, partir para desafios maiores. É basicamente isso que você faz. Eu só vou voltar um pouquinho dos 38 milhões, porque aí eu botei uma meta de 38 milhões, eu falei, meu Deus, como que eu vou chegar nesses 38 milhões? E as coisas foram andando, junto com o armário da Isabela, com a fala da Isabela, com o posicionamento da Isabela, com o plano de ação. As coisas foram crescendo, crescendo, e até que eu cheguei aqui e fui convidada para vir para Curitiba, peguei um cargo numa autarquia do Estado, no final da gestão, o valor era de 38 milhões. Então, aquilo para mim, eu falei, ué, se comigo deu certo, e as pessoas que estavam ao meu entorno sempre perguntavam, o que está acontecendo, Isabela? Por que você está indo tão rápido? Tuas coisas estão fazendo efeito. Eu falei, eu me planejei, eu tirei a fantasia, coloquei a fantasia dentro de um sonho e do sonho que virou um projeto. Então, eu sempre digo que planejar é decidir de antemão aonde é e aonde está a sua vitória. E você é uma prova de que quando você estabelece metas claras e persegue com perseverança, você acaba atingindo, né? Não é só isso, mas eu acho que o cérebro, hoje eu já identifico plenamente, a gente é feito de energia. Então, tudo começa no pensamento, vira um sentimento e vira uma ação. Então, o nome Eu Sou veio por isso. Tipo, eu pego a rédea da minha vida. Eu sei aonde eu tô e para onde eu quero ir. Então, se você não tem planejamento, qualquer caminho serve para você. Então, com planejamento, independente da economia, independente de acidentes naturais, de saúde, pelo menos você sabe para onde você quer ir, com um plano de ação atual, no agora, para você estar consciente, com atenção plena, com vontade de acordar todo dia, sabendo que você vai chegar naquele objetivo que você planejou. Já que você parou para planejar, vamos planejar grande. Então, eu sempre falo, não vai planejar pedindo 1 milhão, né? Vamos pedir grande logo, vamos pedir uma casa de praia, vamos pedir muitas outras coisas. Mas, além das coisas materiais, eu falo sempre do autoconhecimento, porque se a gente não se vê, não se escuta, vê aonde que estão os gatilhos mentais e aonde que estão aquelas autossabotagens, a gente não consegue chegar como vereadora, a gente não consegue chegar como um grande empresário, sabe? E pegando o gancho já de como eu capacito as pessoas. Então, ia te perguntar exatamente isso. Primeiro, só fazer um pequeno comentário, né? Planejar é complicado no Brasil porque o país é muito instável, né, Isabela? A economia muda o tempo inteiro, enfim, você tem uma estabilidade política e também econômica muito grande. Isso dificulta a atividade do planejamento, né, Isabela? Mas, ao mesmo tempo, você apontou um cenário de que tem que estar preparado para qualquer situação possível, né? Você acabou de falar sobre isso. Mas agora vamos falar de eleição, Isabela. Como é que você avalia esse processo de candidaturas femininas e masculinas? As pessoas geralmente não fazem um planejamento tão detalhado assim, né? Normalmente é uma candidatura que surge por conta do entendimento de que a pessoa tem uma liderança comunitária ou popularidade e não acha necessário, muitas vezes, um planejamento adequado, né, Isabela? Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre a importância do planejamento em todos os níveis, financeiro, pessoal, político, enfim. Isso é importantíssimo também, né, Isabela, para que você possa oferecer o melhor ao eleitorado também, né? Exatamente. Mas eu acho que também tem o caso da mulher que a gente sempre vê que são filhas de pessoas que já estão na política, são esposas. Então, a gente acaba identificando as que estão mais preparadas, que já tem um background, né? Tem todo o estofo por trás, ou do pai, ou do marido, que possa contratar uma agência de publicidade, pessoas do ramo de audiovisual. E recursos, né, Isabela? E recursos para fazer uma campanha bem detalhada. O que eu gosto de trazer, Aurélio, no planejamento estratégico de organização de campanha política, eu fui candidata em 2020 e fiz 2 campanhas, uma de deputado federal e uma de prefeitura, em estados distintos.
E a minha campanha, acabei pegando uma bagagem toda minha como produtora de cinema, como jornalista, como empreendedora, e, enfim, e também com essas duas bagagens de campanha política. Eu fiz a minha campanha. Eu fiz a minha campanha com essa linha de raciocínio de planejamento, aonde que eu estou e aonde eu quero chegar. E quando eu comecei a minha campanha, eu comecei a identificar que as pessoas do partido me procuravam para eu fazer a campanha. Eu falei, mas meu colega, eu não consigo te ajudar. Eu estou fazendo a minha. E eu comecei a perceber que deu certo. E foi uma campanha muito delicada, que foi na época da pandemia. Então, como que eu traduzi tudo isso? Em primeiro momento, identificar as minhas habilidades como liderança. Eu sei falar numa câmera, eu sei fazer um Reels, sei fazer um ao vivo, sei fazer um texto. Por que eu estou entrando para a política? Eu sei falar para o meu eleitor por que eu estou aqui? Ou eu estou como laranja? A gente precisa realmente mostrar para o nosso eleitor por que a gente está vindo representando uma população de 2 milhões de habitantes. Então, ele precisa ter confiança, a gente precisa passar credibilidade. E quando a gente não gagueja, a gente sabe quem nós somos e por que a gente está ali, essa credibilidade passa muito rápido, sabe, Aurélio? Sim. Então, além de tudo isso, quando eu me vi esperando que o partido me desse essa organização de campanha, porque o partido ele tem uma verba para ele capacitar os candidatos. Do fundo partidário. Do fundo partidário, não o FEFEC, que é o fundo eleitoral. Só que em ano eleitoral não dá tempo de fazer tudo, são muitos candidatos. O que eu trago é uma linha de raciocínio de planejamento, suas pautas de campanha. Você caiu do nada de paraquedas, mas você tem um histórico dentro da sua escola, dentro da sua faculdade, você sempre gostou de agronomia, sempre foi estudioso, você quer trabalhar com área sustentável, você já pesquisou alguma coisa, traz isso como um estofo para você contar isso, essa historinha para o teu eleitor. Por que você está trazendo essa pauta sustentável, essa bandeira sustentável para a tua campanha? Você tem uma bagagem, porque o que eu vi, muitas pessoas trazendo amamentação. Nunca foi mãe. Não tem uma experiência nessa área para sustentar essa agenda, né? Isso, essa pauta. Isso, e tem que estudar sobre a pauta. Então, além disso, bandeiras, nessa primeira parte de planejamento. São bandeiras, posicionamento. Que tipo de profissionais você pode trazer para a tua campanha? Um jornalista, a parte de comunicação, um audiovisual para você ter bons vídeos. Você precisa de uma pessoa para fazer o movimento todo nos bairros. Quem são essas pessoas? Quanto custa essas pessoas? Isa, você está lançando... Um tráfego também, tráfego digital para você pago, impulsionar cada vez mais nas redes sociais. Isabela, você está lançando um curso, né, para exatamente dar essas orientações para as pessoas que querem ser candidatas e candidatos, né? Então, eu dou o nome isso de curso online de mentoria política. Ano passado, eu capacitei 29 mulheres, deputadas federais e estaduais. Foi muito pouco tempo, mas ali eu vi o quanto é importante planejar, se organiza. Como exatamente eu falei, você tem uma fantasia de ser candidato. Tira essa fantasia, vira um sonho, e do sonho vira um projeto. O que é projeto? Você tem uma deficiência e você está trazendo uma solução. Nesse gap entre a deficiência e a solução, tem uma metodologia a ser criada. Então, hoje você é uma pessoa comum e você quer ser eleito. Monta essa metodologia. O meu curso nada mais que é o beabá dessa metodologia para você estar sensato, limpo, de cara limpa, sabendo o que você está entrando, o que você está fazendo, porque é teu CPF em jogo. Se você não tiver organizado, você pode ficar com o nome sujo para o resto da tua vida. Eu falo bastante isso no curso. É um curso online, são 3 módulos. Primeiro módulo de planejamento, segundo módulo de estratégia e matemática, de como você realmente monta tudo isso, e o terceiro de captação de recursos. Tá. Passa o endereço para as pessoas, né, Isabela? O site, né? Um site
eleicões2024.isabelalustosa.com.br. eleicões2024.isabelalustosa.com.br. E o meu Instagram, que é @mentoriapoliticabr. Para fechar rapidinho, porque só tem mais 3 minutos. Isabela, campanha não é só dinheiro, né? Tem muita gente que diz, não vou ser candidato porque não tenho dinheiro para fazer. Não é só isso, né? É muito mais do que isso e dinheiro não resolve tudo necessariamente, né? Só para fechar aqui as nossas perguntas. Eu acho que tem toda essa bagagem social, sabe? Está entrando para a política, então se você tem uma equipe que já conhece seu trabalho, da tua comunidade, sabe que você está engajado, é um nome limpo, é sério, fala e faz, se compromete, já tem toda essa credibilidade com a comunidade, a probabilidade de você ter essas pessoas te ajudando a ampliar a tua rede, ser você triplicado em outros bairros. Por onde você for, fala em teu nome. Então, isso pode ajudar um pouco a tua campanha. Eu fiz minha campanha com R$57 mil. Foram 10 mil de vaquinha de financiamento coletivo. É um módulo do curso que eu ensino a fazer. É uma das formas de financiamento. né? Coletivo, que é de pessoa física, dos seus amigos de faculdade, seus amigos de escola, pessoas do seu trabalho, de 10, 20, R$100, 200. Quando você iniciar a campanha, você tem dinheiro, porque o partido ele tem um deadline para te dar esse dinheiro pelo menos uns 20 dias depois que inicia a campanha. Como que a gente vai fazer campanha só com R$1.000? Tem essa também, né? Então, se prepara. Começa a fazer pré-campanha agora, não perca tempo. Muito importante você estar me trazendo aqui agora, porque a gente está num time da janela partidária, que termina dia 30 de abril. Não perca tempo, chega no teu partido decidido que você quer ser eleitor, que você quer ser candidato, decidido que você vai representar aquele partido, que você vai representar as suas bandeiras de campanha. Não perca tempo, se planeja, vai organizado para o teu partido, porque se ele identificar que você está pronto, a probabilidade dele ver que há possibilidade dele poder te ajudar é grande. Então, vá preparado. Tá bom. Isabela Lustosa, obrigado pela entrevista. Você ensinou muita coisa para a gente e eu sei que vai ser muito útil para quem quer ser candidato ou candidata nas próximas eleições. Obrigado, Isabela. Eu que agradeço, sucesso pelo projeto. Conte comigo sempre. Eu acho que é uma pauta super importante, até como você mesmo disse, os nossos programas de governo, desde o governo federal, estadual e municipal, rege em cima dos ODS. Então, candidato, eleitor, fica de olho nos ODS, fica de olho nas pautas dos ODS e traga para a tua campanha, porque é vida. Estamos já no time errado já. Então, a gente precisa identificar quais são as melhores políticas públicas para a gente viver bem aqui no nosso planeta, que está virando hospital para um planeta escola. Doente. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.